Olá, irmãos, eu vou falar sobre uma pergunta que eu já fiz há alguns anos e não tive resposta, e creio que durante esses dias aí veio em minha mente algo simples, através de um debate, algo clareou e vou passar para vocês aqui, que é a origem do fanatismo. Eu já perguntei a Deus: Senhor, por que existem pessoas fanáticas que a gente tenta ajudar e tudo, e ela faz de tudo para defender aquela religião que tá fazendo mal a ela e tal? Porque existem pessoas presas assim. Tem um dia até que eu vi numa livraria um livro grosso e tudo de um psicólogo que estudou por que as pessoas, esse processo mental, por que as pessoas se prendiam à religião, a partido político e tal. Eu não cheguei a comprar não, mas eu achei interessante, porque eu ficava perguntando por que, Deus, a maioria das pessoas são presas, são fanáticas, defende o time dela de futebol, defende o partido político, defende a religião, defende... Ficava me perguntando por que as pessoas são assim, porque o Senhor não colocou algo que fizesse com que elas não caíssem no engodo, no engano dessas pessoas. E do nada veio algo em minha mente, e eu queria ler aqui. Vou ler em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 e 20, mas o foco desse versículo é o versículo 20. Mas vou ler a partir do 19 para a gente entender. Bíblia, a linguagem de hoje. Paulo diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. Versículo 20 agora. Adoração de ídolos, as feitiçarias, e agora começa: as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os ciúmes, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, versículo 21, as invejas e tal. Eu percebi, pessoal, que muitas pessoas se prendem e ficam fanáticas e se deixam fanatizar por causa dessas obras da carne, que elas não querem se libertar, não querem abdicar, não querem pagar o preço de lutar contra isso que há dentro delas, entendeu? Ou seja, muitas pessoas ficam no fanatismo, se deixam ser fanatizadas e pagam por isso por causa do pecado, entendeu? Eu já debati com muitas pessoas e eu via que a pessoa estava cega, querendo implantar a ideologia dela cega, sem analisar o outro lado. Várias vezes eu cheguei para pessoas e disse assim: ó, eu vou mostrar que eu entendi o que você falou. Você quis dizer isso, isso, porque isso e aquilo. Não foi isso? A pessoa foi. Agora, repita o que eu tô te falando na minha tese. E ela não conseguia repetir, entendeu? Isso era uma prova de que ela não me escutava, ela não era honesta, ela agia como a dona da verdade. É por isso que ela nem queria me escutar, que ela tá certa e acabou. E não precisa nem duvidar dela e analisar as ideias dela, entendeu? Ela não, pessoas que não analisam os dois lados. Às vezes ela te ouve porque você fala: não, você vai ter que me ouvir agora. Você já falou, você tem que me ouvir. Ela te ouve por isso. Mas só que ela é injusta, porque ela te ouve, mas não procura te entender. Elas ficam paradas ali, mas o que você tá falando tá entrando por aqui e saindo por aqui. Ela só tá esperando você terminar para ela voltar a falar. Entendeu? Então elas são desonestas. A honestidade, o ouvir realmente, é quando você ouve e procura entender o outro lado, se colocar no lugar da pessoa. Aí sim a gente tem um conhecimento mais profundo do assunto. É por isso que porque a gente não se coloca no lugar, e o ser humano tende a ser assim, a puxar para sua sardinha, para o seu lado. E é por isso que, tipo assim, ó, você vê o advogado de defesa, ele vai defender ladrão, assassino, mas se ele souber que aquele assassino foi o cara que estrupou um parente dele, a filha dele, matou, ele jamais vai querer defender aquele cara, porque mexe com ele, porque ele tá no lugar, entendeu, daquela pessoa que sofreu, que é o parente dele. O outro lá que não é parente dele, ele não se coloca no lugar e aí age por dinheiro. Então esse cara não está ali com compromisso com a verdade, entendeu? Ele só puxa pro lado dele, e se não for o lado dele, o dinheiro fala mais alto. Então muitas pessoas estão presas no fanatismo. Você tenta falar, ela não quer nem te ouvir, porque por causa dos princípios egoístas, porque elas puxam para a sardinha dela, porque são desonestas, entendeu? São desonestas por causa aqui, ó, da ambição egoísta. Puxam pro lado dela, só entendem o lado dela, não para entender o que você está falando. Qualquer lugar que estiver, sempre vai puxar pro time dela, pra família dela, pro partido dela. Então por isso elas pagam como? Pagam sendo escravas dos fanatizadores, pagam sendo escravas do obscurantismo, da ignorância, da burrice.
Por mais que em outra área ele tenha muito conhecimento, mas nessa vão ser escravas e ficam doentes. Elas pagam com doenças psicológicas. Muitas dessas pessoas que estavam debatendo, que não querem, que não tem domínio próprio, que é o fruto do Espírito, versículo a partir do 22, Paulo fala aí embaixo do capítulo 5 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade. Ele fala justiça, você ser justo, você analisar o outro lado, se colocar nesse sentido também, isso é uma maneira de justiça. E ele termina dizendo domínio próprio. Essas pessoas não querem ser justas, não querem ter domínio próprio, não lapidam isso. Então são movidos a raivas, a iras, a ciúmes, rivalidades, soberba. Não, se eu admitir aqui que eu tô errada, vou ser inferior. Não, eu vou mentir aqui, não tô nem com compromisso com a verdade. O que importa é eu mostrar que eu sou melhor, sou grande, sou certo, ele é o errado. Essas atitudes de pecado fazem com que segue, com que danifique a mente. Várias pessoas eu já analisei, elas falando sem parar falando, e eu fiquei falando também para ver se elas estavam de maneira racional. E eu fiquei falando e eu mudava, eu falava um bocado de besteira assim, tipo, não, porque o cavalo chegou ali, bateu, o carro atropelou, começava a falar um bocado de maluquice e a pessoa continuava sozinha falando, não, porque a Bíblia é isso, porque aquilo é isso. E eu falando um bocado de coisa sem parar, porque ela não me deixava falar, então eu fiquei falando para ver se ela ia continuar. E ela, mesmo vendo, na verdade eu não tava nem vendo mais que eu tava falando, não tava falando com coisa que eu não tava nem ouvindo ela só queria só falar. Eu percebi que existe muitas pessoas que são doentes. Quando a pessoa tem um pouco de coerência, ela percebe que você tá falando junto, que você fala, não, velho, agora é minha vez de falar, você tá falando o tempo todo, ela para. Porque não adianta você falar se a pessoa não tá te ouvindo, ou se não a pessoa tá falando junto. Mas as pessoas que chegam a esse nível de falar sozinha e ficar falando pra si mesmo, já tá com doenças mentais, entendeu? Esse tipo de pessoas tem problema no casamento, tem problema em qualquer meio, na família, na escola, no trabalho, porque são ditadoras, são desonestas, nunca analisam o outro lado, entendeu? São fanáticas, são time de futebol, se for para religião, vai defender a religião dela, se for para qualquer grupo, vai defender, são injustas, ambicionalistas, quase que não sai. Puxam pra sua sardinha, puxa pro filho, o dos outros sempre é errado, o meu é que tá certo, entendeu? Então, esses não têm compromisso com a verdade e por isso defendem a sua própria causa, entendeu? São amantes de si, por isso elas estão pagando e vivendo no fanatismo. Claro, existem as exceções de pessoas ignorantes que foram fanatizadas por um cara ali, mas essas pessoas são boas e tal. Mas muitos não deixam o pecado. Se deixasse, elas analisariam o outro lado, seriam honestas e começavam a perceber a questão do conhecimento e não ia se deixar fanatizar por essas coisas. Mas muitas pessoas, você fala, por que as pessoas estão assim fanáticas? Porque elas estão defendendo o time delas, entendeu? Estão defendendo, então, ali fazendo que esses impulsos canais de egoísmo, de puxar por sua sardinha, tendem. Então elas fazem isso e por isso são escravizadas, são fanatizadas. Então, eu tive esse entendimento, decidi passar para vocês. E quando a gente sabe dialogar, analisa o outro, respeita, mostra que entendeu o outro e fala, não, eu discordo e tal, não deixa a raiva tomar no debate, se deixa ser contrariada, deixa alguém discordar, aí sim todo espírito ditador, todo espírito antidemocrático, ele sai e aí a gente consegue ter o pleno conhecimento da verdade, sempre analisando os dois lados, sempre examinando todas as coisas, examinando o que aquele que é contrário a gente fala e só retendo o que for bom. Aí sim Deus consegue trabalhar. Mas o egoísta, o ambicioso, o que é desonesto, que puxa para o seu lado, porque ele quer sempre ganhar, porque ele é o melhor e você é o pior, esse sempre vai ser escravo, sempre será fanático e pagará com problemas psicológicos. Viva a verdade acima de tudo, não aos meus desejos, aos meus partidos, ao que eu creio. É por isso que eu não tenho partido político, não tenho denominação, não defendo nada disso, procuro defender a verdade. Desse jeito eu não jamais serei suspeita, entendeu? Eu posso ficar de fora do jogo da dama e aí eu vou conseguir analisar os dois lados, entendeu? Isso acontece. Quem está ali na dama sempre vê o lado dele. Quando você está de fora, você enxerga melhor. O segredo é esse. O segredo da mente pensante, da mente aberta é esse. É o segredo da justiça, entendeu? Eu defendo a verdade. Por mais que eu tenha que me votar contra um parente, o que for. Mas a verdade é o que está em jogo. Porque a verdade não é só uma doutrina. Quem defende a verdade, defende a Deus. Busca a Deus.
Porque Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade. Fica na paz.